Hoje a gente vai para uma sessão excepcional do nosso programa aqui na TV Estadão, dia em que o Telerevisão pede a bênção de Janete Claire para se pronunciar sobre a Maga das Oito, ou a Nossa Senhora das Oito, como a mais importante teledramaturga brasileira ficou conhecida no métier televisivo. Nesse 16 de novembro de 2013, faz 30 anos que Janete Claire está ausente, se fazendo presente. Autora de novelas como Astro, Selva de Pedra, Irmãos Coragem, só aí nessas três a gente já tem 3 remakes que foram feitos pela TV Globo, que também exibiu os originais. A Janete bebia no DNA do melodrama e aliava isso à capacidade de provocar identidade no telespectador brasileiro, uma coisa muito identificada com o público brasileiro. Dona Janete criou tramas mirabolantes que até hoje povoam a imaginação de quem vê e de quem faz novela. Ela está nas linhas do Walter Negrão, do Gilberto Braga, da Glória Pérez, que foi chamada para terminar Eu Prometo em 1983, quando a Janete foi vencida por um câncer de intestino. E ela contagia aí todo profissional disposto a escrever historinhas em capítulos para televisão em ritmo de folhetim. Daí os 30 anos de ausência de quem se faz presente como referência, uma referência inconteste. Muito antes que a gente se perguntasse quem matou Odete Roitman, a Beatriz Segal, lá em 1989, no Vale Tudo, do Gilberto Braga, o Salomão Rayala, de Dionísio Azevedo, muitos anos antes, já havia testemunhado o efeito que o quem matou pode alcançar num país de proporção como o Brasil. Não foi Janete Claire, logicamente, quem descobriu quem matou, é claro que isso já era uma referência literária e vinha de radionovela, mas o seu Salomão Rayala virou uma referência clássica para quem quisesse matar qualquer pessoa que fosse em novela dali para frente. Aquilo tinha um poder de mobilização nacional impressionante e veja que a gente está falando de uma época que nem havia rede social para fazer a história ganhar a boca do povo. A telenovela brasileira se divide entre antes e depois de Janete Claire. Talvez a produção que melhor simbolize isso seja Irmãos Coragem, que também é um divisor de águas na história da hegemonia conquistada pela Rede Globo e por consequência da própria história da comunicação no Brasil, da história da televisão. Foram os Irmãos Coragem, ali a caça de um diamante no interior de Goiás, que protagonizaram a primeira produção de uma Globo em busca de uma embalagem requintada em suas novelas. E novela, como se sabe, foi produto fundamental na conquista de liderança de audiência exercida há décadas pela Globo. O Irmãos Coragem seria a primeira telenovela brasileira a contar com uma cidade cenográfica, ganhou uma abertura e trilha sonora tratadas com uma atenção que nunca havia sido dada essa atenção antes para outras novelas, que é uma coisa de superprodução. Mas nada dessa alegoria teria funcionado se a trama não tivesse agarrado ali o vício do espectador em assistir novela, e ela conquistou isso. Irmãos Coragem teve um outro mérito que hoje a gente já nem contabiliza, mas foi a primeira novela que se pode dizer que tenha atraído a audiência masculina para a plateia do gênero. Àquela altura, a Janete já tinha, aliás, muitas e muitas histórias a contar como novelista. No final dos anos 60, quando ela trocou a Tupi pela Globo, já tinha 30 radionovelas no currículo e uma lista de enredos feitos ao modo de Glória Magadã, a cubana que tentava emplacar no Brasil histórias pouco críveis à nossa realidade. A Janete adaptava esse menu da Magadã, mas ela logo mostraria que era capaz de trazer o brasileiro para sua ficção, botar na televisão o cara que estava na sala de estar. E aí, quando a Globo a convocou para salvar a novela Anastácia, a Mulher Sem Destino, a Janete promoveu um terremoto na história, um terremoto de fato, não é força de expressão, e matou mais de 100 personagens. Ela começou a história do zero, tudo de novo. Esse é um episódio que se tornou famoso e certamente encorajou muito diretor e autor a promover profundas mudanças no rumo de uma novela, sempre que ela não fosse bem aceita dali para frente. Ainda antes de Irmãos Coragem na mesma Globo, a gente teve Véu de Noiva, uma novela que marcou a trajetória da Regina Duarte. Depois vieram aí várias e várias histórias, Selva de Pedra, o próprio Astro, que a gente citou aqui com o Salomão Rayala, o Pai Herói, com a primorosa atuação do Tony Ramos como André Cajarana, e o Brasil sofreu com a morte do Carlão, o taxista interpretado pelo Francisco Coco, ali abraçado à sua mala de dinheiro, no final de Pecado Capital, em 1975. O Brasil também chorou muito com o drama da Simone, a mocinha vivida pela Regina Duarte em Selva de Pedra, ainda em 72, um papel que foi depois refeito pela Fernanda Torres, mais de 10 anos depois. E se comoveu, logicamente, com aquele caráter enigmático do Herculano Quintanilha, o personagem revivido por Rodrigo Lombardi ainda no ano passado, aqui em 2012, no remake da Globo. E o Astro, esse remake refeito pela Globo no ano passado, com a adaptação do Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro a partir da obra da Janete, levou o M de novela, aliás, referente ao calendário de 2012. Até isso, a Janete conquistou quase 30 anos depois de sua morte. Foi o Dias Gomes, com quem a Janete se casou e teve 4 filhos, quem incentivou a mulher a escrever novelas.
Ela, mineira da Conquista, mineira da cidade de Conquista, levou a sério o conselho do marido, mas tão a sério que criou um estilo muito descolado do dele, muito longe daquilo que Dias Gomes fazia, com uma obra que em nada remete àquele contexto sociopolítico e mesmo do realismo fantástico tão bem desenhado pelo Dias. Mesmo assim, o marido fez questão de colaborar com a Glória Pérez no desfecho de Eu Prometo, novela que a Janete não pôde terminar. A gente poderia elencar aqui uma série de personagens muito lendários de Janete Claire, como, citando alguns, tivemos o Carlão, Francisco Coco de Pecado Capital, que eu já mencionei aqui, a Lucinha, a Beth Faria, também de Pecado Capital, o Herculano Quintanilha, Francisco Coco em O Astro, tivemos ainda no Astro, nessa versão original, a Teresa Raquel, que era Clô, e de Irmãos Coragem, lembrando dos 3 Irmãos Coragem, Jerônimo, que era o Cláudio Cavalcante, Duda, que era o Cláudio Marzo, e João, vivido pelo Tarcísio Meira. Depois a gente teve Pai Herói, André Cajarana, vivido pelo Tony Ramos, Salomão Rayala, aqui reprisando porque vale a pena, foi muito marcante no Astro, e Luana Camará, que foi Regina Duarte em Sétimo Sentido. A gente teria aí uma galeria de gente para lembrar, mas esses são alguns que a gente menciona como uma referência de Dona Janete. Amém, Janete.